Gostaria de compartilhar uma mensagem maravilhosa que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, de versículo 11, diz a mensagem do Senhor. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia e ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. A história de Naamã, uma história maravilhosa, onde dá grandes ensinamentos de que quando Deus ele projeta algo na vida de alguém, como a misericórdia do Senhor recai sobre as nossas vidas, mesmo não sendo merecedor daquilo que achamos que o céu tem para nossa vida. Miseráveis e tão pequenos que somos, mas o Senhor ele nos escolhe, acha graça em nossas vidas. A Bíblia vai dizer que este homem, comandante da Síria, um homem valoroso diante do seu rei, um homem de conceito, de caráter. A Bíblia vai dizer que Naamã ele tinha uma grande enfermidade, mas essa lepra que Naamã tinha não incapacitava Naamã de chegar onde Deus tinha para a vida de Naamã. A Bíblia vai dizer que este homem estava em guerra, ele liderava, ele cuidava de um exército. A Bíblia vai dizer que Naamã, ele liderava esse exército, mas ele não contaminava ninguém com a sua lepra. Naamã, ele era um ímpio. Naamã, ele não conhecia esse Deus de Israel. Entrou uma menina cativa, prisioneira dentro da casa de Naamã, e ela vai visualizar uma grande enfermidade na vida de Naamã. Essa menina vai dar um conselho à sua esposa e vai dizer: olha, se o meu Senhor conhecesse um profeta Eliseu, e se ele fosse de encontro a esse profeta, ele bem restauraria Naamã dessa enfermidade. A Bíblia vai dizer que aquela esposa foi até o seu marido. Olha que coisa linda. Naamã, ele era um homem que ele ouvia o conselho da sua esposa. Aquela esposa, eu creio que por causa daquela enfermidade, aquela esposa não tinha mais o contato com o seu marido, já sentia saudade de ter o seu esposo próximo dela. Ela vai dar um conselho a ele, aquele conselho que a menina disse a ela. E a Bíblia vai dizer que Naamã, então, ele vai preparar algumas ofertas e vai de encontro a Eliseu. O que Naamã ele não sabia é que o encontro não era com o homem, mas era com o próprio Senhor. Naamã ele vai preparar ofertas para oferecer àquele profeta que seria o instrumento de Deus na vida dele. Mas quando ele vai chegar na casa do profeta, o profeta não vai nem receber Eliseu. Eliseu não vai receber Naamã. Ele vai mandar que o seu mensageiro chegue até ele e diga: olha, para que você venha ser restaurado e curado, é necessário que você vá até o Rio Jordão. E lá no Rio Jordão você vai mergulhar 7 vezes naquelas águas e você será curado. A Bíblia vai dizer que Naamã ele ficou enfurecido, irado, porque Naamã ele achou que ele ia chegar diante do profeta, o profeta ia impor as suas mãos e ele ia sair dali curado. Uma coisa que me chama muita atenção, o cuidado e o zelo do profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu ele sabia que Naamã ele era leproso, e pelo costume da lei, pela lei, o que era determinado era que ninguém colocasse a mão naquilo que era imundo, e Naamã ele era imundo diante da lei. O profeta então ele entende que ele não pode colocar a mão em nada que é imundo. O profeta vai dar então essa ordem a Naamã, e a Bíblia vai dizer que Naamã ele vai furioso, ele vai porque ele imaginou que aquele homem colocaria sua mão diante dele e invocaria esse Deus e Deus o curaria. Eu acho lindo o que os soldados de Naamã vai dizer a esse homem. Naamã estava tendo naquele momento uma vontade, um desejo de retroceder.
E eles vão dizer assim: não, meu Senhor, não, meu Pai. O que o profeta lhe pede nem é tão difícil assim, mergulha e saia daqui curado. O que eu acho lindo na vida do profeta Eliseu, e o que eu acho a magnitude de Deus tão grande, é que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. O que eu acho bonito dentro dessa história é que Deus ele vai falar para o profeta Eliseu, eu vou até permitir que você vá, instrua o caminho aonde Naamã tem que ir, como ele tem que chegar no Rio Jordão, mas a enfermidade de Naamã é coisa para Deus, não é coisa para o homem. E ali eu começo então a perceber o quanto Eliseu ele tinha essa intimidade com Deus, era usadíssimo por Deus, mas Deus limitou o profeta, porque aquela enfermidade não tinha cura. E quando Deus vai fazer esse pedido ao profeta, Deus estava declarando a Eliseu: você pode profetizar, mas o milagre só eu posso fazer. E eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com profeta. Eu não divido a minha glória com homem. Você pode até profetizar na vida de alguém, mas a glória do Senhor, não roube a glória de Deus. Não ache que porque você é um instrumento usado na mão de Deus, você pode roubar. Tem muito profeta hoje em dia que ele se acha demais. Ele acha que ele é o próprio Deus. Ele acha que porque Deus usa, o mérito é dele, o mérito não é seu, o mérito é de Deus. E aqui nesse momento Deus estava falando para Eliseu: Eliseu, profetiza, mas a honra é minha. E a Bíblia vai dizer que Naamã vai se banhar nesse rio. E o que eu acho interessante, e eu perguntei muito ao Espírito Santo por que Naamã ele vai até o Rio Jordão, por que Eliseu manda Naamã ir lá no Rio Jordão. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 14, vai dizer: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. O que eu acho interessante nessa história de Naamã é que Eliseu ele vai dar direção para Naamã. Ele vai dizer: Naamã, vai lá no Rio Jordão, porque lá você vai encontrar aquele que um dia eu encontrei. Quando Eliseu ele foi levado por Deus, eu ali invoquei, porque até ali eu não conhecia esse Deus, mas quando eu cheguei no Rio Jordão, eu encontrei esse Deus de Elias. Olha que coisa mais linda. O profeta ele passou antes no Rio Jordão. Depois que o profeta passou pelo Rio Jordão, ele pôde ensinar o caminho para um leproso. Sabe que Deus está mandando falar para você nessa noite, nesse momento? Passa você primeiro, profeta, pelo Rio Jordão. Tem muito profeta dando direção a um leproso, mas quando nem ele passou por essas águas do Rio Jordão ainda. É muito fácil você mandar alguém se curar, mas quando você, na condição de profeta, instrumento, sendo usado por Deus, ainda não passou por essas águas que limpa, que purifica, que arranca toda a mágoa, que perdoa. E Deus está mandando falar para você nessa noite, para você dar a direção da cura, seja você primeiro curado, porque Eliseu só pôde mandar Naamã passar por aquele Rio Jordão porque ele passou lá primeiro. Pega essa aí, profeta. Para de mandar alguém perdoar quando nem você perdoa. A palavra vai dizer que primeiro aqui, corta aqui, para depois cortar lá. Tem muito profeta que é muito bom para apontar o dedo na cara de Naamã, mas quando ele comete coisas piores do que Naamã. Deus está falando hoje, profeta. Tem muita gente que é muito bom para aconselhar, mas é péssimo para passar pelo mesmo caminho. Mas Deus está falando nessa noite para você, profeta. A Bíblia vai dizer que a árvore boa, ela dá frutos bons.
E quando a árvore é ruim, os frutos também são ruins. E a Bíblia vai dizer que Naamã, ele passa pelo Rio Jordão e ele é restaurado da sua enfermidade, ele é curado. Que coisa linda. Tem muito profeta que é muito bom. Passa você primeiro, perdoa você primeiro, restitua a tua vida primeiro. Sabe aquele lugar lá onde você deixou? Volta lá, pede perdão, se conserta com alguém que você feriu. Olha para o seu irmão do lado e diga: eu estou aqui, eu sou um instrumento para que Deus venha abençoar a sua vida através da minha. Sabe por quê? Porque eu sou curado. Larga a mão de ser egoísta, profeta. Larga a mão de ser rancoroso, uma pessoa rancorosa, magoada, que não sabe perdoar, que tem dificuldade de perdoar o seu irmão. Se você não tem misericórdia, você não pode dizer que esse Deus, ele habita no seu coração, porque quando você tem um Deus dentro do seu coração, você entende que você precisa ser livre de todo sentimento que não provém de Deus. Depois que você passar por esse Rio Jordão, profeta, você dá direção para alguém ser curado. Mas enquanto você não passar por ele, a Bíblia vai dizer que a árvore boa, ela dá frutos bons, mas a árvore ruim, ela dá frutos ruins. E é por isso que tem muita gente aí ruim, muita gente falando de Deus, muita gente sendo usado por Deus, mas ela é ruim aqui no seu coração. O seu coração maquina o mal. O seu coração é um coração invejoso, um coração magoado. Mas nessa noite Deus está falando: passa lá no Rio Jordão. Porque quando você passar lá no Rio Jordão, como Eliseu passou, você vai conhecer o grande poder de Deus, onde deixa você livre de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda dor que foi causada por alguém. Seja verdadeiro com o seu Deus, seja verdadeiro com as pessoas. Não manda ninguém pedir perdão se você não aprendeu a pedir perdão ainda. Seja verdade de Deus. É isso que Deus se agrada. É quando você percebe que você precisa ser cuidado, ser limpo pelo Espírito Santo. E quando esse Espírito Santo ele entra dentro de você, ele faz com que você reconheça as suas sujeiras. Esse Espírito Santo, quando ele entra, tudo que está ali trazendo dano ao seu coração, a sua vida, o seu relacionamento, os seus relacionamentos, seja com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, com as pessoas que estão ao seu lado. Vamos ser curados por Deus. Vamos dar o nosso melhor para o nosso Jesus, porque Ele é digno, Ele merece. Chega de servir ao Senhor por aparência. Está cheio de profeta aí que serve o Senhor de aparência. Está cheio de Naamã esperando Eliseu chegar. Está cheio de Naamã. Está cheio de pessoas com potencial tão grande diante de Deus, mas ainda tem uma enfermidade para ser alcançada pela misericórdia do Senhor. Mas enquanto Eliseu ele não passar por essas águas do Rio Jordão, Naamã ainda vai continuar sendo leproso. E Deus está falando para você nessa noite: eu tenho um Naamã para colocar na tua vida. Eu tenho um Naamã para que você venha ensinar o caminho da cura. Vai, profeta, se cura. Tem um Naamã te esperando. Porque quando o Naamã ele for nesse caminho, o qual o Senhor vai te direcionar. Porque Deus vai falar para você assim: olha, fala lá você, vai orar você, porque você já passou por isso. Eu te ensinei como é que passa por isso. Você está apto para ensinar essa pessoa nessa dificuldade, porque eu te ensinei o caminho. E quando eu te ensinei o caminho, você se encontrou comigo. O encontro não foi com o homem, o encontro foi com Deus. Guarde essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo venha produzir muito mais
dentro do seu coração. Fica na paz do Senhor e que o Senhor derrame sobre a sua vida toda a unção do céu. Que o Senhor derrame sobre a sua vida graça, misericórdia e que venhamos servir o nosso Senhor com excelência da maneira que Ele merece. Seja fiel para o teu Senhor. Ele é digno, Ele merece o nosso amor, mas um amor puro e verdadeiro. Em nome de Jesus.